Boa noite. Bom, hoje eu tenho aqui o prazer de entrevistar a grande atriz Ângela Leal. Ângela, querida, pode entrar. Tudo bem? Boa noite. Então, Ângela, vamos começar do começo. Seu pai era um grande produtor de teatro. De revista. De revista. E, naturalmente, devia conhecer bem a profissão por dentro. E eu, nas minhas pesquisas, li que ele... Você fez faculdade de Direito? Fiz. Um pouco para agradar o seu pai. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento da sua vida, esse iniciozinho. Bom, naquela época não existia uma profissão do ator regulamentada. Então, a carteira que se usava era uma carteira de censura, eu acho que muita gente conhece essa história, que era, isso quando eu era pequena, que era exatamente a mesma carteira que tinham as prostitutas. E eu acho que isso marcava muito meu pai, e mesmo porque o teatro de revista, ele era um teatro assim mais liberal, então ele não pensava, ele não queria de jeito nenhum que eu seguisse a profissão. O tempo passou, eu fui fazer direito, é claro que eu fui fazer direito penal, e fui para a tribuna fazer júri, porque era como se eu tivesse uma plateia. O meu pai, ele sempre pedia para que eu me formasse, que depois fizesse o que eu bem entendesse. E o que aconteceu foi que eu, no 5º ano de Direito, no momento que eu recebi o diploma, eu fui para o meu pai e entreguei o diploma. E disse, olha, está aqui o diploma, porque ou eu engaveto minha sensibilidade, ou engaveto o diploma. Eu vou preferir engavetar o diploma, porque direito era uma coisa muito pesada, ainda mais o direito penal, o direito criminal. Você via tantas injustiças, como nós vemos hoje, né? Tantas brechas que os advogados conseguiam, que aí eu realmente quis sair mesmo do ambiente de direito, da justiça. Bom, aí fui procurar um curso. Eu digo, eu preciso de um curso, porque naquela época eu não... E até hoje eu não concebo que alguém faça alguma coisa sem se preparar, sem estudar, sem se aprofundar naquilo que vai fazer. E achei um curso do Sérgio Brito. Olha, gente, foi uma felicidade, porque nesse curso tinha nada mais, nada menos. Era um curso que estava começando. Começou no Senac, ali em Copacabana, e depois fomos ali para as Operárias de Jesus, em Botafogo, na curva para a Rua da Passagem, Maria José Imperial, um colégio ali. E nesse curso começou, junto comigo, a estudar Regina Casé, Hamilton Vaz Pereira, Luiz Armando Queiroz, que já estudava, foi fazer o curso de novo, Eduardo Tornag. Bom, era uma turma tão fascinante que, claro, eu fiquei muito mais envolvida com teatro do que eu podia imaginar. Mesmo porque Sérgio Brito é a pessoa. Ele é o sinônimo de teatro. Teatro é Sérgio Brito. Bom, aí o meu pai trabalhava com um ator no teatro de revista, nessa época, já era o Teatro Rival, com um ator chamado Carvalhinho. O Carvalhinho, para agradar meu pai, disse assim, seu Américo, eu vou conseguir da Ângela fazer alguma coisa na televisão, já que ela está gostando tanto, né, de se enveredar por esse caminho. Bom, naquela época também tinha uma novela chamada Irmãos Coragem. Esses Irmãos Coragem, eles tinham, quer dizer, a novela, o que tinha de principal era o roubo de um diamante.
Então, era um acontecimento no Brasil. Quem está com o diamante dos irmãos Coragem? Entro eu na novela, e uma coisa que o Sérgio sempre me falava, o Brito, é que a gente tinha que aproveitar as nossas emoções. Em cena, se você, de repente, tosse, aproveita a tosse. E aí eu estava totalmente apavorada. Eu entrei para fazer uma enfermeira. E, coincidentemente, a cena era de pavor. Eu não conversei. Eu digo, se ele disse isso, é isso que eu vou usar. Estou apavorada, deixa vir o pavor. E veio o pavor. E veio tão forte, tão apavorada que eu estava, que eu acabei indo até o final da novela, e, por incrível que pareça, quem tinha o diamante dos irmãos Coragem? A enfermeira Yolanda. Maravilha, que estreia, hein? Maravilhosa. Olha que loucura. Daí eu fiz muita amizade com Janete Claire, que é outra pessoa, a família. A família foi fundamental na minha vida, Janete e Dias. Então, tem Sérgio Brito com o teatro e Janete e Dias com a televisão. Daí, eu fiz quase todas as novelas de Janete Claire depois. E por quê? Nessa época, eu estou falando muito nessa época, né? Mas era mesmo, naquela época, na televisão, a novela não era estruturada como hoje. Então, não tinha assistente de jurídico, direção de arte, nada disso existia. Emiliano está aí, sabe muito bem. E ela precisava de alguém que, de alguma maneira, a orientasse no ponto de vista jurídico. Então, eu acabei virando, sem ganhar nada, a pessoa que assessorava a Janete na parte jurídica. Bom, daí, então, eu fiz O Homem que Deve Morrer, que era dela, o Semideus, e fui fazendo novelas. E vocês duas conversavam sobre os personagens? Você dava ideias? Como é que era essa relação de tanta proximidade com uma autora, a atriz e a autora? Como se processou isso? Eu nunca fui de dar ideias ou pedir para que aumentem o personagem. Eu nunca fez a minha cabeça isso. Eu era amiga da Janete. E era bom porque eu adquiri muita experiência. O que era bonito nela é que ela acordava às 6 horas da manhã, sentava na sua máquina, dava o café em casa, porque ela era bem dona de casa, sentava na máquina e todo dia ela escrevia um capítulo na sua máquina de escrever. Parava na hora do almoço, servia o almoço, almoçava com a família, e eu participei muito disso. A Janete, tanto a Janete quanto o Dias, me deram grandes oportunidades. Por exemplo, o Astro, quando eu fiz o Astro, se criou um pouco a figura da antiestrela, porque naquela época o pessoal, os atores e tal, as novelas eram todo mundo muito arrumadinho. E o Daniel, filho que dirigia, que também é outra pessoa muito importante na minha carreira enquanto televisão, ele chegou e disse: Ângela, eu ia fazer uma pessoa pobre, irmã da Elizabeth Savala, uma casa de subúrbio, um lugar simples. E a Marília, que era a figurinista, ela chegou e me fez uma roupa assim, comprida, assim, jeca, sabe, de dona de casa, jeca. Aí o Daniel teve um saque e disse: não, eu quero ela de shortinho curto, eu quero ela subúrbio, gostosinha naquela época, justinho tal, e inventou um cigarro na boca. Naquela época podia se fumar na televisão. Aí eu tinha um cigarro na boca, eu fazia de short curto, com uma criança aqui pendurada, e fazendo comida, e lavando
e varrendo o chão, lavando louça. E de tamanco. Tamanco é aquele tamanco mesmo de madeira antigo. Claro que foi um espanto, porque todas as atrizes queriam ficar bonitinha, tal. Agora parece uma louca. Cigarro na mão, criança aqui. Né? Era uma coisa estranhíssima. Mas estourou, tinha eu boas pernas, então estourou. Estourou o personagem e aí criou-se um pouco, o Arthur da Távola até falava, que era a figura da antiestrela. Depois do astro, quer dizer, paralelamente se desenvolvia a carreira em teatro. A minha carreira em teatro, ela veio do curso do Sérgio, nós fizemos vários trabalhos experimentais, e a minha estreia profissional em teatro foi no Freud Explica, que era com Jorge Doria, era João Bittencourt dirigindo, Jorge Doria, Luiz Armando Queiroz e Ara Cortes no Teatro Maison de France. Lá nós ficamos, essa peça acho que demorou 1 ano e tal, e viajou depois, foi um grande sucesso. Quer perguntar? É bom perguntar. Estou adorando. A ideia é essa, é você falar bastante. Bom, eu percebi que você colaborou no roteiro da peça Cabaré S.A. em 81, junto com o Grande Otelo e o Antônio Pedro, e no filme Bububu no Bobobó. Ah, mas essa minha história de autora isso vem que eu queria antes. saber sobre essa sua história de autora. Quando eu deixei a faculdade, a censura era cruel. Quer dizer, eu cheguei a me formar, mas a censura era cruel. Era aquela fase em que censor ia para a plateia e ficava assim. Todo dia tinha um censor sentado assistindo a peça. E o meu pai, o teatro de revista, ele entrou numa decadência, porque o grande barato do teatro de revista era exatamente a charge política e o duplo sentido. A charge política, é claro, foi cortada, não se pode falar nada politicamente, que era o grande barato do teatro de revista, era brincar. É exatamente o que os humoristas agora estão falando. Se a gente não pode brincar, que função a gente vai ter dentro de uma eleição? Só que naquela época não era só para a eleição, era o tempo todo. Você não podia falar política e não podia o duplo sentido nem improviso. Isso acabou com o teatro de revista. E o meu pai, desesperado, já dizia, eu não sei mais o que escrever. Eu comecei a escrever para ele, com a alcunha de A Leal. E foi muito engraçada uma passagem que eu escrevi um número chamado A Piranha. Eu fui na enciclopédia Barça, peguei a definição de piranha, copiei na íntegra e mandei para a censura. Foi censurado. Por aí vocês calculam o absurdo que era a censura. Só pelo nome piranha eles não viram. Eu fiz de brincadeira, coloquei o texto e eu comecei a escrever um pouco para teatro de revista. Depois de escrever para teatro de revista, eu me envolvi muito com a história da revista, porque era um teatro eminentemente carioca. E eu achava que era muito ruim acabar o teatro de revista. E comecei, então, a lutar pelo teatro de revista. E foi aí que nós fizemos um filme, eu e Marcos Farias, que era do Cinema Novo, falecido, e que, na época, eu já tinha feito com ele Fogo Morto, que era um filme do Zé Lins do Rego, que é autor do livro Zé Lins do Rego, dirigido por ele, pelo Marcos. E aí ele disse, Ângela, por que você não faz a história um pouco desse teatro de revista que você tanto fala? Vamos pensar, né, em alguma coisa, algum roteiro. E a ideia que a gente teve foi o fechamento do Teatro Recreio,
que era o grande templo do teatro de revista na época. Era um teatro que era frequentado por Getúlio, pelos grandes políticos, e que, de alguma maneira, ele era o centro das atenções teatral, vamos dizer. Todo mundo se focava o Teatro Recreio por causa das grandes brincadeiras políticas que se faziam. Bom, esse teatro foi destruído. Eu não sei se vocês conhecem a Rua Pedro I. Lá no fundo da Rua Pedro I, no centro da cidade, tem uma escada. Nessa escada era o Recreio. Fizeram uma escada para se atingir a outra avenida. E destruíram um teatro que, além de teatro, ele tinha uma vila de casas. Vila esta onde Marília Pêra morou com a sua família. Dinorá, Sandra, todos moraram lá, seu Marzulo, moravam no Teatro Recreio. Então, eles destruíram isso e fizeram uma escada. Em cima disso, o Marcos Farias disse, esse pode ser o roteiro. E nós fizemos um roteiro. E você ainda escreve? Bobobó. Você ainda escreve, tem textos guardados? Como é essa relação com a escrita, com projetos autorais? Isso continuou na tua vida? Parou, mas eu acho que vai começar novamente. Eu sinto isso. Eu tenho certeza que a minha paixão é a minha profissão. Na época, inclusive, que eu tive que administrar o Teatro Rival e salvar o Teatro Rival, eu tive que um pouco deixar de atuar. Isso me fez muito mal. E a profissão de atriz não é uma profissão solitária, né? E eu já tenho uma tendência a ser solitária. Eu gosto da solidão. E a atriz me faz sair para fora. Já a autora vai me fazer de novo voltar, né? Mas eu acho que é legal, eu acho que eu tenho vontade de começar a escrever de novo. Eu fiquei impressionada que entre 1971 até 2000, você trabalhou, você falou que se distanciou um pouco da profissão de atriz, quando você entrou no Teatro Rival, enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, nesse período, foi uma produção em série, você trabalhou em algumas emissoras, eu vi que foi praticamente uma novela por ano, e quando eu pensei, o que sobrou de você nessa época, se doando tanto para tantos personagens, e a gente sabe que o trabalho numa novela é um trabalho que realmente exige muito de um ator, né? Quer dizer, sobra muito pouco tempo de vida para outras coisas. Então, antes da gente se aprofundar um pouquinho em alguns trabalhos, de uma forma geral, como foi esse período de um trabalho intenso, assim, uma novela por ano, em emissoras diferentes? Como foi esse período, assim, o que sobrou de você nesse período? É uma curiosidade de atriz. Bom, eu acho que eu sempre gostei de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A minha filha é assim, Leandra é assim. Hoje, para fazer uma já é difícil. Mas, naquela época, fazia cinema, TV, teatro, corria para um canto, corria para o outro. Mas eu acho que esta época que você está falando, eu acho que os grandes sucessos que eu fiz não foram na Globo. Eu acho que foi na Manchete. Claro que a gente tem que falar aqui de duas personagens inesquecíveis. Uma no Pantanal, a Maria Bruaca, que era realmente incrível, né? E uma mulher que começou tão reprimida, tão humilhada, e de repente assumiu os instintos, o próprio desejo, e se autoafirmou. Eu queria que você falasse do processo de criação da personagem. Como foi? Se você já sabia que ela teria esse gráfico antes de começar? Não. Enfim, fala um pouco, porque realmente essa personagem ela é inesquecível para quem... Eu estava fazendo uma peça dirigida pelo Wolf Maia, com a Cláudia Jimenez, a Maitê, a Nívia, chamada Sauna. A peça era um sucesso absurdo. E eu deixei essa peça para fazer o Pantanal. Eu me lembro que o Wolf Maia disse, você é maluca deixar um sucesso tão grande? Mas eu sempre fui tocada por desafios.
E para mim saber, quando eu soube que a novela seria feita no Pantanal, aquilo foi para mim... Essa novela foi linda. Eu digo, ai, meu sonho era fazer uma novela que quebrasse aquela coisa de estúdio, aquela coisa certinha. Eu digo, eu quero. E fui fazer, para mim era um personagem, o Benedito falou comigo. Aliás, até hoje o Benedito não fala direito comigo. Não fala porque ele diz que a Bruaca foi mais forte que ele. Que, na verdade, ele queria a Bruaca, uma pessoa mesmo submissa, que ia ver que o marido traiu, depois ia aceitá-lo de novo. Ele ficou com tanta raiva de mim que ele capou o Alcides. Eu não sei se alguém assistiu a novela, mas ele ficou tão danado, porque é como se a personagem tivesse escapado da mão dele. Ele não conseguia dominar a personagem, porque o público embarcou. Eu me lembro, isso eu estou falando uma realidade de 20 anos atrás, mais de 20. Naquela época, o que acontece? As mulheres me paravam, o que aconteceu? As mulheres me paravam no supermercado, em vários lugares. Eu me lembro de uma que disse assim, olha, eu sou de não sei de onde, do interior de Minas, e estou fazendo uma grande reunião, todas as sextas-feiras, com as mulheres da cidade, para discutir exatamente essa temática. Ou seja, a Bruaca não era para ser nada disso. Eu me lembro, o primeiro dia de gravação, tem coisas que eu acho que o ator descobre sem querer. Eu acho que ele tem, claro, que estudar e tal, mas a intuição, às vezes, é mais forte do que qualquer coisa. Era uma cena que eu não tinha nada, era a primeira cena, que o marido entrava na cozinha, dava um esporro na mulher e saía. E ela ficava lá, com cara de 3x4. E eu não sei porquê, me veio uma vontade, eu peguei uma guimba de cigarro, tinha uma caixinha de fósforo e acendi. E o Jaime Monjardim, que era o diretor, adorou, que disse, é isso. Quer dizer, todo aquele cigarro escondido mostrava uma repressão imensa. E aí o personagem começou a cair no gosto. E depois, também, naquela época, não existia ainda tanto a mulher poder conviver, namorar, ficar com um homem mais jovem. Ainda não era uma coisa comum. Ela foi uma transgressora. Foi. E quando ela fica com Alcides, ela demonstra isso, quer dizer, e as mulheres embarcaram, todas adoraram. Todas se libertaram através de Maria Bruaca. Eu Bruaca. acho que, de alguma maneira, sim. Esse personagem foi realmente um dos mais queridos. Teve uma reprise há pouco tempo. Você sentiu de novo como foi a resposta do público e como foi essa experiência de se assistir depois de tantos anos? Eu acho que hoje ela já não é mais tão transgressora, até porque tudo isso que a gente acabou de falar já não é a Bruaca, já não é aquela coisa de dizer, nossa, que mulher libertária, nada disso. Eu acho que ela foi bem mais tênue. Eu acho que o grande barato é agora o que está no ar, que é a Ana Raio e Zé Trovão com a velha Biga. Pois é, que eu ia falar que agora. Me deu a PCA. Porque essa Ana Raio e Zé Trovão, quando ela passou logo após o Pantanal. Só que as pessoas estavam embebidas daquele lugar, daquelas águas, daquele mato, daqueles bichos. Então, veio na raiz Zé Trovão, que era uma coisa de peão e tal. As pessoas, eu acho que rejeitaram um pouco na época. O que eu sinto hoje é que as pessoas agora estão percebendo que novela fantástica foi essa Ana Raio e Zé Trovão, sem uma cena de estúdio. Olha o desafio de novo. Era mais do que o Pantanal.
Porque o Pantanal, a gente gravava no Pantanal, que era um sonho, né? Era um sonho você pegar o avião de carreira, depois pegar um avião pequenininho, ir lá para o Pantanal e ver aqueles rios, aqueles bichos passando. Era um sonho. Era um sonho mesmo. E já na Raiz é Trovão, você viajava. E a Biga também era um personagem que o Jaime me chamou para fazer 30 capítulos. Só que caiu tanto no gosto popular que pediram para que ficasse até o final. E eu lembro que tinha uma composição física Violenta. muito forte, Violenta. muito interessante. Essa composição, ela partiu, foi uma proposta sua? Foi Do texto ou foi do diretor? Foi sua? Minha, foi minha. Como foi? A figurinista por onde você chegou, né? me apresentou 3 roupas. Eu juntei as 3 roupas e as coisas foram acontecendo. Eu achei que os dentes não poderiam ser limpos, e aí se sujou os dentes. Aí comecei a perceber que ela, apesar de ser uma pessoa, quer dizer, uma mendiga da rua, ela vivia na Chapada dos Guimarães, a Biga. E eu comecei a pegar coisas da rua, pedras, plantas, flores, para enfeitá-la. Então, eu peguei tudo que existia nos lugares que nós íamos. Por exemplo, lá na Chapada tinha muito hibisco. Então, a flor dela era o hibisco. Já no outro lugar, tinha muitas rosas, que era perto daquele lugar de São Paulo, que esqueci o nome, que tem muitas flores. E aí ela usava rosa, entende? Então, é como se ela absorvesse o local. A terra, né? A Biga era muito terra. E, Ângela, você tem uma liberdade como atriz, né? Você não se prendeu à vaidade, que é uma coisa que a gente percebe que muitas atrizes, às vezes, não têm força para resistir, né? Essa atração que vai acontecer da própria imagem. A gente sabe que é forte. A solicitação Como é foi, forte. e você está falando sobre isso, né? Eu pensei em sujar os dentes, e você tem esse trabalho de composição, você tem uma liberdade como atriz, a gente percebe isso na sua trajetória. Como foi essa questão da vaidade? Enfim, como essa liberdade estava sempre tão presente em você? Eu acho que ela chegou muito forte com a Biga, viu? Porque, até então, de alguma maneira, por mais que eu não quisesse, quando eu percebi, eu estava me enquadrando, eu estava me arrumando, eu estava bruaca mesmo. Teve uma época que ela se embelezou. Que aí depois eu disse, mas por quê? Ela é também outra... A bruaca era tão instinto, né? A gente não via essa... A gente realmente... Mas eu acho que é a força externa, sabe, Rita? A força é o sistema. É o sistema que difícil, é difícil, é curioso, né? É interessante quando a gente vê uma atriz que, de alguma maneira, fura isso e consegue criar novas maneiras de se expressar sem estar tão ligada a essa questão. Então, acho que você realmente é uma atriz que traz isso. Bom, em 1990, você assumiu a gestão do Teatro Rival. Vamos agora para esse capítulo. Mas eu queria falar também de teatro, então, um pouco. por favor. Eu ia falar depois do capítulo teatro, mas então vamos antecipar. Eu aproveitar que tem seus trabalhos... 2 companheiros meus aqui, eu não sei se o Tonico ainda está aí, tá? Aí. E o Emiliano, teve uma época que eu me concentrei muito no shopping da Gávea. O shopping da Gávea não tinha nada. Mas eu trabalhei ali durante 4 anos nos teatros. Não tinham todos os teatros. Então, eu fiz a história, uma história do Milor Fernandes, dirigida pelo Jô Soares. Depois fiz Papiguete, que foi a primeira peça liberada pela censura. Tá aí o Tonico, que fazia... Qual era o nome do teu personagem? Maris. E o meu, lembra?
E a peça era com Sérgio Brito, meu mestre querido, amado. E essa peça foi a primeira peça a ser liberada pela censura, foi dirigida pelo Nelson Xavier e tratava de um ditador latino-americano e um terrorista e a amante dos dois, que era o meu personagem. Ela foi lançada, inclusive, antes do Rasga Coração, que também era do Vianinha. Logo depois, eu fiz uma sequência também em teatro, que aí foi com meu amigo Emiliano, né, Emiliano? Nós fizemos 2 ou 3 peças, né, que foi... Primeiro foi o Flávia Cabeça, Tronco e Membros, foi antes do Honey Baby? Foi? Não me lembro. A gente fez Flávia Cabeça, Tronco e Membros, do Milor Fernandes. Era um elencaço. Só que a produção era de Chico Recarey. Ou seja, era Paulo Goulart, Sete Bruno, Antônio Pitanga, Paulo César Grande, Emiliano, eu. Quem mais? Dirce Migliage. Quem mais? Nossa, bom, gente, era um elenco um elencaço, que eram todos coadjuvantes da Calábria. Como é que era o nome da... Silvana Calábria, que era, naquela época, a paixão de Chico Recarey. E ele produziu para ela. E foi uma das coisas que eu fiz em teatro de mais despudor. Porque era um texto... Depois entrou o Caran, lembra? O Caran também entrou. Porque era um personagem... Bonfim, Roberto Bonfim também, que fazia meu marido. E ele tinha um momento que o Milor escreveu, que ela se confessava para o padre, que era o Emiliano, e era uma confissão longa, um desespero, entrava o marido para matá-lo, uma coisa muito chata. O que eu fiz? O texto dizia assim para o padre. Ela vinha toda contrita e dizia assim: errei e pequei sim. Me deu uma louca no ensaio e eu baixei uma pombagira. E fez assim: errei e pequei sim. E daí fomos. E a cena ficou tão mais forte, tão mais... Como se aquela mulher tivesse baixado mesmo. Um só do Milor, claro, ficou danado. Mas a crítica adorou. Existiam aplausos em cena aberta todos os dias, né? Todos os dias, porque era uma coisa... Era demoníaco. Era eu, Emiliano e Bonfim na cena. Depois de Flávia Cabeça, Tronco e Membros, fizemos a Honey Baby, do Paulo César Coutinho. Não é? Era Paulo César Coutinho. No Dulcina, que hoje está fechado. E, Ângela, você, falando dos seus trabalhos, tem um espaço grande para a intuição, que você já falou e que eu acho bem interessante, porque a técnica ela serve para, de alguma maneira, guiar a gente, mas tem um momento que tem que ir para o irracional, para o divino. É bacana, são os trabalhos mais interessantes quando a gente percebe que tem um toque disso. E, então, falando sobre isso, como foi teu processo de formação, as pessoas que foram importantes? Você já falou do Sérgio Brito, mas, enfim, tem outras pessoas que, de alguma maneira, te ensinaram os caminhos das pedras para o nosso ofício. E como é, normalmente, o seu processo de criação? Se é possível, de alguma maneira, falar sobre isso, enfim, de acordo com a peça, com o processo texto, os diretores que você já trabalhou no teatro, e cinema e televisão. Que ampla essa pergunta, hein? Que ampla essa pergunta, enorme. Vamos ao Rival. Mas é para te dar liberdade. Um pouquinho antes de chegar no Rival. Acho bacana falar para os estudantes, sempre tem essa curiosidade de saber, né, como a gente faz para criar os personagens, se tem alguma técnica recorrente, enfim, alguma coisa que você
de vez em quando, tá lá e... Eu costumo ler o trabalho. E, por incrível que pareça, eu acho que a primeira leitura é aquela que vale. Stanislavski fala isso, né? Mas, para mim, funciona muito. Eu concordo também. Em cima disso é que eu começo a trabalhar. Que a gente não o que também tem muito tanto da intuição, né? Tem muito da intuição. Então, eu faço muito isso. É claro você faz aquela que análise hoje nem dos tanto, personagens, normalmente você costuma fazer essa análise psicológica? Não só faço a análise, como eu pesquiso a época. Se for uma novela, eu estudo que época, se for peça também. Eu tento me aprofundar da melhor maneira possível para entender o universo que eu estou viajando. Por onde esse personagem andou. Quem é esse personagem nesse contexto? Aonde ele se insere na história dessa cidade, desse país, ou desse evento, ou o que for. Então, eu acho que aquela primeira leitura fica e depois se mergulha em pesquisas, em entender a realidade da pessoa, em entender os outros personagens. Bom, vamos ao Rival, em 1990. Agora, se você falou de outras pessoas, né? Sim, sim. Tem Angel Viana. Então, é bacana falar um pouco. Angel foi a pessoa que realmente me fez entender a expressão do corpo. A Glorinha, que me fez entender o sentido das palavras, Glória Buttermiller, são pessoas que eu devo. E que mais? Eu acho passou por algum processo de teatro assim muito louco, com algum diretor que de repente te colocou para fazer experimentações, ou você não teve esse tipo de experiência? Eu acho que no Papi Guilt aconteceu bastante isso com o Nelson, não foi, Tonico? E o Sérgio não gostou, não, nem esse. Nem esse. Mas você gostou? Hã? Você foi fundo? Eu virei árvore. Aquelas coisas. Vira uma árvore, abraça, aquelas coisas. Fiz. Eu era comportadinha na época. Então, eu queria saber sobre... Você herdou o Teatro Rival do seu pai? E é o teatro privado mais antigo, é isso, né? Da iniciativa privada, Como é o seu trabalho à frente do Teatro Rival, a parceria com a Petrobras, enfim, eu sei de umas histórias, mas eu quero que você comece. Na minha vida, eu funciono muito mais na emergência. Eu sou melhor quando exigida. Tem que ser. Tem que fazer agora, tem que ser. Foi na emergência, quando você entrou? Foi. O que te levou a... O Plano Collor. Foi o Plano Collor. O Collor... O teatro estava com a Funarte, que na época não era Funarte, era Fundacem, ou IBAC, uma coisa assim, Instituto Nacional de Artes Cênicas, ou Instituto Brasileiro de Artes Cênicas. Ele estava alugado exatamente porque o meu pai já não tinha condições de geri-lo. Ele já estava um pouco defasado, vamos dizer. E, com a eleição do Collor, eu pedi o teatro. Eu não sei porquê, foi intuição também. Foi intuição. Eu digo, acho que chegou a hora, esse Collor não me cheira bem, e dito e feito. Na hora que eu pego o teatro, eu peguei o teatro dia 9 de janeiro, dia 1º de março, ele acabou com a Funarte, com a Fundacem, com o IBAC, acabou com tudo, né? Ele e o Ipojuca Pontes, né? Irmão do Paulo Pontes, do qual eu fui amiga e tinha a maior admiração. Autor de Gota d'Água, por exemplo. E quando eu pego o Rival, eu realmente não sabia muito o que fazer, porque quem era a Ângela? Era uma atriz. O que ela fazia? Ela lia, ela ia aos teatros, ela escutava música, ela estudava,
mas ela mal sabia fazer conta. Como virar uma administradora? Eu acho que a mulher tem muito isso. Eu acho que a mulher, no fundo, ela é criada para administrar a casa, né? E isso eu acho que faz... No momento que eu peguei o Rival, eu disse, eu não vou conseguir fazer nada. No início, inclusive, eu fazia só a parte cultural e um sócio meu fazia a parte administrativa, o que foi uma desgraça. Porque ele não foi bom administrador. Em 1994, o Nilo Batista me convidou para ser secretária de Cultura. Por 8 meses. Era um mandato tampão, porque o Brizola foi se candidatar à presidência, o Nilo era vice-governador e entrou, quer dizer, passou para governador e me chamou para ser a secretária de Cultura. Essa experiência foi prazerosa ou frustrante? Essa primeira experiência foi maravilhosa. Eu vou te dizer, aquela época, tudo depende do governador. A verdade é essa. E o Nilo tinha uma disposição para a cultura. Ele realmente abria os braços para a cultura. A lei que nós temos hoje, que é a nossa lei de... Como é que eles chamam a lei? Eu nem sei. Bom, do ICMS, exato. De incentivo, ela existia desde 1986, se eu não me engano. Mas não tinha sido regulamentada. E uma lei não regulamentada é como se ela não existisse. Como é que você vai aplicar essa lei se não existe a regulamentação? Quando eu entrei na secretaria, eu digo, eu preciso fazer alguma coisa. Estava eu safa, porque já tinha fundado a Sociedade dos Amigos da Cinelândia, já tinha conseguido, porque na época que eu peguei o Rival, era exatamente a época da Bruaca, eu usei a minha figura pública e consegui várias coisas para a Cinelândia. Ou seja, eu consegui uma obra, antes de ser secretária, tá? Eu consegui uma obra para a Cinelândia de remanejamento da rede de esgoto, com o presidente da SEDAI, Hildebrando, na época, não me lembro o sobrenome, que nos salvou. Hoje toda a cidade pode alagar, ali o centro da cidade, vocês não ouvem falar que a Cinelândia alagou. Então eu consegui uma reurbanização para a Cinelândia em 1990, com Marcelo Alencar, e depois no governo do César Maia e, por último, no governo do Conde. Então, de alguma maneira, eu não tenho nenhum pudor de falar isso, que a Cinelândia consegue hoje não alagar, dos bueiros não retornarem com esgoto, por causa da minha intervenção naquela época como presidente da Sociedade dos Amigos da Cinelândia. E o que eu fiz foi só usar a minha figura pública. Você recebeu o título de cidadã benemérita da cidade do Rio de Janeiro pela administração do Teatro Rival. E, enfim... Olha, eu tenho medalha Tiradentes, eu tenho título disso. Eu acho que eu tenho vários. Você tem vontade de continuar, de alguma maneira, na política? Não, cansei de enxugar gelo. Cansei, só quero ser atriz agora. Você falou no Collor, você fez uma minissérie. O Marajá. O Marajá foi ótimo. Sobre esse trabalho. O Marajá era uma novela que seria na TV Manchete, que nós chegamos a gravar 10 capítulos. E era muito interessante, eu tenho até hoje, inclusive, o primeiro capítulo. É um susto, porque o cara que faz o Collor é igual. E eu me lembro que nós todos fomos para a TV Manchete, para o jantar de estreia da novela, todo mundo feliz, tal. Quando chegamos lá, o Collor, mesmo não sendo mais presidente,
conseguiu embarcar a novela. E a novela até hoje não foi por lá também, só tem 10 capítulos, o que vai fazer? E depois dessa, eu ainda fiz uma novela na Manchete, que foi muito interessante. Foi exatamente um ano antes de eu ser secretária. Foi Guerra Sem Fim, do Lozeiro. E essa novela foi muito interessante, porque, de novo, totalmente diferente do padrão global. Ela foi gravada no Alto da Mangueira, ou seja, lá na Caixa d'Água. E eu me lembro que no primeiro dia era Alexandre Borges, Júlia Lemert, que se conheceram nessa novela e se casaram nessa novela. Nós íamos para Mangueira, e me lembro que o Raul Gazola foi no carrão dele, e antigamente, naquela época começaram os celulares. Ele tinha um tijolão, ele todo e tal, foi na frente de todo mundo. Quando ele foi na frente assim, de repente, várias armas. Isso em 93. E foi aquele susto, aí chamaram o cara da associação, nós subimos, e aí em 1993 eu vi, pela primeira vez, crianças carregando arma. Mas crianças mesmo. Então isso não é de hoje. 93 já tinha. E eu me lembro que tinha uma senhora, a Zezé, que tinha uma birosca lá bem no alto, no alto. E ela tinha um filho que era PM e um filho traficante. Então, de dia, a birosca servia coisas comuns, assim, pão com ovo, Coca-Cola, essas coisas. E à noite, era droga. O filho que dormia de dia era o traficante, que aí o PM saía para trabalhar. Quando o PM chegava, trocava de cama com o traficante, que ia trabalhar também, né? Ia vender lá as coisas dele. Então, foi uma experiência muito forte também. É muito interessante como o teatro faz isso com a gente, né? Além de te dar vivência, experiência, compreensão. Quando eu falo teatro, é a arte em si. Ele também te faz viver situações inusitadas. Precisaria aqui de dias para cada atriz, cada ator contar as suas situações, né? Aí chega na secretaria. Da secretaria. Você quer falar mais um pouquinho sobre esse... Se eu me lembrar mais alguma coisa, volta. São então, tantas. São tantas coisas. Você é mãe, não tem como a gente deixar de falar da Leandra Leal, uma super atriz. Como foi esse período quando ela decidiu ser atriz para você que já é atriz enfim, foi parecida a reação com seu pai, fazendo um paralelo à sua escolha de ser atriz, você com a Leandra, você ficou Olha, eu esqueci de dizer que na hora que eu disse que ia trocar o diploma, ele me disse assim, por que você não falou antes? Olha que maravilha. Quem não gostou muito foi minha mãe. Você com a Leandra, fala da sua filha decidir ser atriz. Ela, quando muito pequena, ela gostava de passar texto comigo. E ela, como não sabia ler, eu tinha que dizer o texto para ela. E às vezes ela dizia assim para mim, mãe, não está bom. Eu digo, como não está bom, filha? Não, está falso, mãe. Te juro que isso aconteceu. Claro que ela não vai se lembrar, mas eu me lembro disso. Só que eu nunca dei força. Nunca a impulsionei para isso. Ela que foi com o Júlio fazer, né, o curso na Laura Alvim, com a Cristina Bittencourt, filha do João. E eu fui ver uma peça de final de ano, e ela fazia Aracne. E eu me lembro dela no meio do palco, que quando abriu ela estava de cabeça baixa, que ela levantou assim, a cabeça, e eu vi os olhos, eu digo, é uma atriz. É claro que depois foi falar, veio a vozinha fina, de criança, mas o olhar
Eu digo, opa, é uma atriz. Mas continuei não dando força. O Júlio é que levou para a Globo uma fita dela. Mas você não deu força porque você queria que fosse realmente... Não, imagina se eu tive filho para indicar caminho no mundo. Mas você não tinha medo da profissão? Porque é uma profissão difícil. Passava pela sua cabeça, ai, minha filha, Lia... Ou não? Mas a gente não está no mundo para se queimar, né? Eu então, acho que é isso sentido, mesmo, a gente tem que apanhar, a gente tem que... E o que a gente já... Eu nunca... Se ela dissesse, ela logo, muito pequena, ela dizia que queria ser veterinária, eu também teria medo. Realmente. Também teria medo. Qualquer profissão a gente só não tem ilusão das dificuldades, né? No nosso caso, isso é bem concreto. Em outras profissões, acho que as pessoas vivem com uma certa ilusão. É um pouquinho mais fácil. No nosso, zero ilusão. E é claro que é uma profissão mais complicada, principalmente hoje, onde se confunde muito, né, a vontade de ser atriz com a vontade de ser célebre. Isso eu acho que atualmente confunde muito o nosso meio, né? Dificilmente você consegue entender quando uma criança de 7, 8 anos vai, mãe, eu quero ser atriz. O que ela quer? Ela quer, porque é vontade, porque ela precisa disso ou porque quer aparecer na televisão. Então, isso se confunde. Eu acho que hoje tem esse problema. Na época, eu via que Leandra não era... Se bem que tem uma passagem dela muito engraçada em Ana Raiz é Trovão. Ela viajava muito comigo na novela. E na Chapada dos Guimarães, o público nos assediava muito. Eram muitas pessoas. Falecido Luiz Maçãs dizia assim... é o nosso momento Beatles. Porque vinham caravanas de outras cidades nos assistir, nos ver, pedir autógrafo. E eram muitos autógrafos. E começaram a pedir autógrafo para a Leandra, desse tamanho. A Leandra meio apavorada, não sabendo o que fazer. E aí eu chego no hotel, uma tarde, e encontro muitos papeizinhos e Leandra treinando o autógrafo dela. Mas muitos. E a coisa mais interessante é que aquele autógrafo continua, quer dizer, com uma letra bem melhor, mas a mesma voltinha que ela deu, porque ela fez várias, sabe quando você faz vários para ver qual é o melhor? Aí ela achou um lá e começou a dar o autógrafo dela. Era a intuição também da filha ali, que isso iria acontecer no futuro. Atualmente você vai fazer um filme, não é? Estou sabendo disso, quer falar sobre isso? Achei bem interessante. Cláudio Assis, que é um cineasta incrível. É a minha cara. Pois fala um pouquinho desse momento atual. Posso falar do momento atual, mas vamos acabar o Rival. É porque a gente está tendo que finalizar, infelizmente. Mas então, pode ir? Então vamos falar mais do Rival. Vamos lá. Do projeto, a Leandra agora está junto com você, saiu uma matéria outro dia interessantíssima. Eu acho que o interessante processo do Rival foi, além de a gente conseguir todas essas reurbanizações, foi também de eu conseguir dar uma cara democrática ao Rival. Ou seja, não existe preconceito, existe conceito. Ou seja, o conceito do que é bom. Independe se é sertanejo, se é MPB, se é boa música, vai para lá. Na época, muita gente me acusou. Por que eu transformo? Travesti até interessante, que tem a ver com isso, né? Eu fiquei sabendo de uma história sobre travestis, que eu acho que tem um pouco a ver já com esse pensamento, que você se vestiu, alguma coisa relacionada a isso na época da ditadura? Isso foi na época da censura, é isso? Pois é. Quando eu escrevia... Os travestis, quase todos eram cabeleireiros, e eles, geralmente, dia de sábado, eles se atrasavam para o show, porque eles ficavam no cabeleireiro até mais tarde, fazendo lá o cabelo das pessoas. E tinha uma guilda, que um dia não chegava, meu pai desesperado,
Eu não falei nada, fui lá para trás, vesti a roupa da Guildá e entrei, porque o número era meu, eu sabia. Só que o texto era sobre Cleópatra. E eu dei uma roupagem bem política, né, porque era improviso. Olha, o censor saiu, levantou, foi lá falar com meu pai, que ia prender essa bicha louca, que estava falando contra... Aí meu pai dizia, mas é minha filha. Então, essa é uma passagem interessante. Eu me fazendo passar por travesti. E aí, fazendo a ponte com a diversidade do os Rival. travestis têm uma história muito importante com o Rival. Porque na época da decadência da revista, que eu falei que foi tudo proibido, quem segurou o Teatro Rival foram os travestis. Os travestis, com o seu glamour, com a sua elegância, faziam dublagem até dizer chega. Era uma dublagem atrás da outra. Mas as pessoas ficavam encantadas, porque tinha uns que cantavam, porque todas muito bem vestidas, muito bem arrumadas e com talento. Né? Quem pode dizer que Rogéria não tem talento? Como é que você vai falar isso? Rogéria tem talento. Todas elas, pelo menos as que passaram pelo Rival, todas muito talentosas. Talentosos ou talentosas, não interessa. Tanto que hoje, eu às vezes faço um projeto no Rival, chamado Divinas Divas, quando eu resgato esses travestis daquela época. E fazem sempre um show muito agradável e engraçado lá no Rival. Mas eu acho que o interessante é perguntar... Programação atual, né? Não, por que eu fiz música e não teatro, já que é um teatro? E eu explico. O teatro, a Cinelândia, naquela época, ela estava, primeiro, o metrô se construindo, a Cinelândia cheia de ratos, tudo se fechando, e na época dos travestis. E mesmo assim procuravam ver os travestis, por aí você vê. Na minha época, como fazer teatro se tinham tirado as poltronas e colocado mesas e cadeiras? Só poderia se fazer, então, o teatro de revista. Mas como fazer o teatro de revista se a censura impunha milhões de regras que era impossível se cumprir para se realizar o real teatro de revista? Eu pensei, então, no Albino. O Albino fazia os 6h30. Eu digo, eu vou fazer os 7 às 7h30 para um público, porque o Rival é menor que o João Caetano, para um público diferenciado. Se ele faz para a classe C, eu vou fazer para a classe B. Ou seja, para o pessoal que sai um pouco mais tarde, com um preço um pouco maior, porque o teatro era menor. E a primeira pessoa que se apresentou no Teatro Rival, porque eu também tinha um sonho. Eu tinha um sonho de retomar a Noitada da Opinião, que era feito aqui no Teatro Opinião, na Siqueira Campos, que Tereza Aragão tinha feito, e que lançou Alcione, Bete Carvalho, todo mundo saiu dali, da Noitada da Opinião. Era uma coisa que fervia mesmo, samba de raiz. E eu digo, eu quero fazer isso, eu quero retomar isso. Sabe, me chamei o Coutinho, Tereza já tinha morrido, e aí fizemos uma programação de samba. A primeira pessoa que abriu o Rival era um cara magrinho, que todo mundo disse assim, ele não vai chegar. Mas meio-dia ele estava lá, muito magro, umas perninhas magrinhas, com um filho, e ele tinha até um apelido, Zeca Pacotinho. Era o Zeca Pacotinho, era o Zeca Pagodinho, mas que não tinha o menor sucesso ainda. Ele era uma pessoa ainda desconhecida. Para falar a verdade, o borderô dele, eu tenho até hoje, 16 pagantes. O resto era a família. E o Rival, parece que isso vem marcar a história do Rival. Porque o Zeca foi crescendo, foi fazendo show no Rival, foi enchendo,
Até que um dia deu briga na porta para entrar. Aí eu fui no camarim e disse: Zeca, essa é o seu último show no Rival. E dali por diante ele... E eu acho que isso aconteceu com várias pessoas. A Adriana Calcanhoto foi uma que o primeiro teatro que ela fez, primeiro casa de show mesmo, antes ela fazia no Mistura Fina, uma boate. Foi no Rival. Aí Dercy Gonçalves ficou várias temporadas no Rival. O Calbi Peixoto se resgatou. Porque qual era a ideia? A ideia era resgatar pessoas que estavam fora da mídia, mas que o público queria ver, mas que o esquema, o sistema, a mídia não apadrinhava. Daí eu criei pessoas que hoje cantam no Rival porque querem. Luiz Melodia, Elza Soares, Zélia Duncan, são pessoas que são quase sócias do Rival, porque estão sempre lá cantando. Então, eu acho que eu consegui fazer um espaço democrático, que é a minha cara, um espaço sem preconceito, e que hoje eu estou bem cansada de ser administradora, é muito difícil, e que, para minha alegria, a minha filha se entusiasmou e está fazendo um projeto lindíssimo que iniciou sábado, Rival Mais Tarde, e que deu muito certo, onde ela tenta apresentar uma música mais contemporânea, enquanto eu resgato uma música mais contemporânea e mais perto dos jovens, né? Porque a verdade é que nós temos que formar plateia, nós temos que renovar plateia, e é isso que eu acho que Leandra está me ajudando a fazer. Está muito chato, gente. Eu estou adorando. É, porque a Leandra abriu a boca ali, você... Ângela, se você... Sempre dá vontade de perguntar isso, né? O que você falaria para uma jovem atriz? Antes disso, eu quero saber, o que você acha mais difícil na profissão de atriz e também o que você acha mais belo? Não precisa se estender tanto, o que vem na mente, assim. Mais difícil? Mais difícil e mais belo. O mais difícil é você entender o sobe e desce da carreira. Hoje você está empregado, amanhã você não está, amanhã você está. Isso é muito difícil na profissão do ator. Hoje você faz o papel que você quer e amanhã você tem que fazer o papel que você não quer, porque você tem que sustentar. Eu acho que isso é difícil. Concordo. O que é belo... o belo é a entrega, né? É a entrega. E, de repente, você entrar num palco, ou num estúdio, ou num set, e esquecer que você é você. Né? E viajar. E olhar o teu... E te olhar não como Rita, mas como o personagem que você... Eu acho que essa transmutação, esse se envolver... O preparo, então, eu adoro preparar, sentar, maquiar, criar. Então, quando é personagem, que você, por exemplo, que nem a Biga, era uma delícia ficar horas, deixar é como se fosse baixar, né? Como se fosse um espírito que fosse baixar. Eu acho que o mais belo é isso, é a entrega. E o que você diria hoje a uma jovem atriz que está colocando o pé na profissão? Você falou sobre essa confusão em ser celebridade, realmente ter o desejo de ser uma atriz. O que você poderia falar? Você que é uma atriz com tantas eu acho que tem que experiências. estudar. Eu acho que tem que estudar, eu acho que tem que ver teatro, eu acho que tem que ver cinema, eu acho que tem que ver tudo, estudar tudo que possa te ajudar a evoluir na sua carreira. Isso não tem jeito, porque a sorte existe. A sorte faz parte, sim, da nossa carreira.
Acho que não só da nossa, mas de qualquer carreira, a estrela existe. Essa coisa de dizer, não, tem gente que a estrela brilha e tem gente que não brilha e que a gente conhece e diz, como é que esse ator tão maravilhoso não consegue isso, não consegue... É estrela, isso é sorte. Isso é sorte. Então você não pode dizer que não existe a sorte. Existe, mas uma grande companhia para a sorte é o estudo, é o aperfeiçoamento, é o trabalhar sempre seu corpo, sua voz. A minha voz não era essa, mas eu, com o rival, acabei fumando, olha, não é mais a mesma voz, mas é uma voz. Bom, vamos abrir para a plateia perguntas ou os amigos, se querem falar alguma coisa. Eu tenho uma pergunta aqui. Eu queria saber sobre o seu novo filme, sobre como é que está sendo a sua relação com o Cláudio Assis, como ele te orienta, e saber um pouquinho mais mesmo sobre o seu novo filme. Eu ainda não encontrei o Cláudio, né? Eu vou viajar semana que vem. Mas eu já li o roteiro e ele está fechando a trilogia dele, né? Que ele fez Amarelo Manga, o Baixio e agora esse, que é Febre de Rato. Eu acho que o interessante no trabalho do Cláudio, eu vou falar a minha opinião, é que tudo acontece no filme, nos filmes, vamos dizer, Amarelo Manga. Muitas coisas acontecem. É ação, 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 mas nada acontece. Nada sai do lugar. A desesperança daquela moça é a mesma desesperança do início ao fim. Tudo acontece. Mas nada os tira daquele lugar. Nada contribui para mudar aquela realidade. É assim no Amarelo Manga, para mim. É assim no Baixio das Bestas e é assim nesse. Esse filme vai ser em preto e branco. Esse filme conta a história de um poeta de uma comunidade muito pobre que tem a mãe que faz com que ele seja assim poeta e diz que para que eu vou criar um filho? Se for para ser trabalhador de obra, não sei o que, não teria. Eu quero que seja mesmo poeta. Só que tudo acontece, mas nada os tira daquela realidade. Milhões de ações. O filme tem muita ação, mas nada os tira. É como se o começo e o fim é a mesma coisa. Porque eles não conseguem sair daquela prisão que foi determinada a eles pelas condições com que eles nasceram. A verdade é essa. E pela pouca oportunidade que, infelizmente, ainda tem aquele que nasce na extrema pobreza de sair dela. Tem uma pergunta aqui, Leandra, sobre a Ângela, Leandra, sobre a novela da Record, A Bela Feia. Como é que está sendo trabalhar na Record e se o teu personagem existia na trama original? Não. Olha, eu estou achando tão gostoso trabalhar na Record. Sabe por quê? Na verdade, os técnicos são os mesmos, os atores são os mesmos, os figurinistas são os mesmos. É uma turma que vai da Globo, Record, tal. Eu encontrei várias pessoas que trabalharam comigo na Globo, que trabalharam comigo na Manchete, que trabalharam... Bom, aonde eu andei. E a coisa engraçada na Record é que existe uma tranquilidade. Ou seja, não existe uma empáfia. O mesmo técnico que eu encontro na Globo trabalhando há 3 anos atrás, hoje na Record, estando trabalhando na Record, é mais dócil, é mais simples.
Não sei se a Globo, coitada, ficou marcada aquela coisa do Bozó. Então, eu acho que tem isso, e na Record não tem. É tão engraçado, como não tinha na Manchete, sabe? Parece que não tem disputa, parece que não tem competição. E como eu não sou nada capitalista, eu odeio competição. Então, essa é a grande diferença. Contra a Bela Feia, o meu personagem não era... Esse personagem existia? Não existia. E, além de não existir, teve uma corrida pelo Ibope. Ou seja, a novela ela teria um desenrolar diferente do que teve. A autora precipitou acontecimentos para agilizar a novela. E o meu personagem, que detinha um grande segredo que seria revelado no final da novela, teve este segredo revelado no capítulo 50. Aí eu digo, acabou o personagem. E aí foi muito engraçado, porque foi um baita exercício. Porque, de repente, a personagem que era boa ficou... Isso é televisão, a novela é assim. Ficou má. Ficou era quase a vilã da novela. De repente, ela se apaixona por um homem que está vestido de mulher. Quer dizer, olha, foi um baita exercício. Eu adorei. Adorei mesmo, porque eu acho que me deu uma possibilidade de exercitar tantas coisas, né, com um personagem. Olha só, eu fiz vilã, eu fiz a mãe boazinha, a sofredora, fiz a coitada, fiz a maluca, cheguei aí para o hospício. O personagem chegou aí para o hospício. Olha, eu acho que quando acontece isso é porque a atriz está colaborando muito. Não, o autor vai vendo, vai tendo uma inspiração. Eu acho que tem. Eu acho que ela foi. Vamos aqui, não é vai, com olha você, para lá. os personagens sempre vão ficando muito interessantes. Isso não é uma coincidência, é uma coisa que realmente você colabora muito para os personagens, a sua inteligência, a sua intuição, e de alguma maneira você vai apontando caminhos para os autores. Aquilo que eu falei que é a coisa mais bela, a entrega. Isso não acontece por acaso, Ângela. Bom, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria saber se o Prêmio Rival de Música Independente ainda está acontecendo. Pois é, nós estamos esperando a Petrobras. Eu acredito que no ano que vem saia novamente. Esse é o segundo ano que nós não fazemos. Tivemos problemas com o patrocinador, que teve um momento sério. Eu acho que todo mundo que é da área sabe que a Petrobras teve alguns problemas com os seus patrocinados e o Rival ficou, mas o prêmio ficou no banho-maria. Espera aí, depois a gente faz. Agora, eu também devo dizer que é uma glória, para mim é um prêmio ter há 8 anos, vai para 9, o patrocínio da Petrobras, porque isso demonstra que este patrocínio não foi conseguido, porque pode até dizer, ela é de esquerda, foi o PT, não, esse patrocínio foi conseguido com Fernando Henrique, no governo, no segundo ano do segundo mandato do Fernando Henrique, e atravessou os 8 anos de Lula. Gente, há 10 anos eu tenho patrocínio da Petrobras. Então, eu acho que isso é um grande prêmio, porque isso mostra que o trabalho é sério. Vocês sabem que prestação de conta tem que se enviar todo ano. Bem administrado também. Então, eu acho que toda a equipe do Rival, porque foi criada uma equipe que hoje pode-se dizer que é a equipe que administra o Rival, eles conseguiram continuar um trabalho com um perfil que eu impus, que é da diversidade, ou seja, para mim, o que há de mais importante em nós brasileiros é a nossa diversidade, é a disponibilidade que a gente tem para a aceitação de tudo que é diferente, né? Oi, boa noite, Ângela.
aqui. Em 1997, você participou de uma novela que foi a Mandacaru, na Rede Manchete, com a direção do Walter Avancini. E uma novela que teve ótimas críticas no início e depois teve críticas ruins, foi considerada uma das novelas mais longas da teledramaturgia. Eu gostaria de saber como é que você se sentiu dentro dessa novela, como foi a construção da sua personagem, que também passou por uma transformação muito interessante, e a sua experiência com o Walter Avancini, que era considerado um diretor muito polêmico. Olha, o Walter, eu falei do Daniel Filho, esqueci do Walter Avancini. Avancini, para mim, também foi outra pessoa importantíssima na minha vida. O Avancini começou a me dirigir em Selva de Pedra, na primeira versão. Foi quando ele entrou na Globo, a Selva de Pedra vinha sendo dirigida pelo Milton Gonçalves. E aí houve algum problema entre ele e Janete, e chamaram o Avancini, que na época eu acho que era da Tupi. E houve uma empatia imediata, quer dizer, eu entendia e ele me entendia. A gente brigava muito, brigamos a vida toda, mas era uma briga de carinho, né? Ele, às vezes, queria que eu fizesse uma coisa, eu fazia outra, e, de repente, ele dizia, tá certo, ficou melhor assim. Quer dizer, comigo não houve problema nenhum. Agora, ele era... Você, ator, não podia entrar com texto para ensaiar. E até hoje eu tenho essa mania, eu não entro. Se eu for ensaiar uma cena em televisão, eu não consigo pegar o texto e ficar fazendo a marca com o texto, eu não consigo. É como se tivesse o Avancini dizendo, larga o texto, não entra ator, tem que saber o texto, não tem que entrar com texto. É como se ele estivesse me falando. E, claro, que era... Eu me lembro que uma vez ele fez uma sacanagem comigo. Mandacaru. Minha filha foi para o Festival de Veneza. Para ele me deixar ir para esse festival foi um inferno. Mas ele deixou. Deixou e disse que eu teria que voltar no sábado. O festival acabava no sábado, para gravar 2 cenas. Eu fiquei a semana com Leandra, na sexta-feira, eu vim para o Brasil, tinha escala, uma loucura, cheguei cansada, peguei o telefone, as 2 cenas tinham sido canceladas. E ele não mandou avisar nem nada, ele tinha essas coisas. Mas o que ele sempre dizia é que ator tem que surpreender. E ele dizia que gostava, do que ele gostava em mim, era exatamente das surpresas que eu proporcionava a ele como diretor. Que era essa coisa de dizer, faz desse jeito, eu acabava fazendo outro. E ele se surpreendia. Ele, antes de morrer, ele estava dirigindo O Cravo e a Rosa, e eu me lembro que ele telefonou lá para casa, pedindo, porque ele achava que eu não queria que a Leandra trabalhasse com ele, porque eu estava zangada com ele. E aí dizia, não, a Ângela, deixa a Leandra fazer a novela. Deixa, eu digo, Avancini, não sou eu, é ela que não está querendo. Eu me lembro que ficou eu e Marcos Montenegro, eu e Marquinhos, lembra? Lembra lá em casa? Convencendo a Leandra de fazer O Cravo e a Rosa, lembra disso, Marcos? Porque ela não queria fazer. Aí foi fazer e acabou adorando. Ele criava um clima danado no elenco, porque ele era Caxias mesmo. Ângela, tem uma pergunta sobre você passou pela Secretaria de Cultura e eu tenho uma curiosidade de saber se você sente diferença na política cultural hoje, no governo atual e no governo anterior, e o que você acha que pode ter de continuidade se o governo atual persistir, se ele ganhar a eleição? Eu acho que o Sérgio está fazendo um bom governo em relação à cultura, acho. Só essa reforma do municipal, isso é um presente para a cidade.
Acho que faltam políticas. Por exemplo, a política para o teatro, eu ainda não vi. Acho que não é das melhores. Houve até... Eu fui subsecretária no início e houve, inclusive, um boato, não. Eu soube, não. Foi-me dito pelo próprio governador que queria terceirizar os teatros. E foi esse o motivo que eu saí. Eu acho que tanto os teatros que o Estado tem, eu acho que ele não devia entregar. Eu acho que não é por aí. Não é. Ainda mais o João Caetano, que para mim é o teatro dos musicais. Agora que está acontecendo tantos musicais, nós temos um teatro belíssimo, que é o João Caetano, que estava caindo aos pedaços na época. Não sei nem como está agora, porque nunca mais fui também. Então, eu acho que a Adriana e o Sérgio estão fazendo uma boa gestão. É uma boa gestão. Acho que faltam algumas políticas para alguns setores, mas vem aí outro, né? Quem sabe que agora deslanche mais. Bom, acho que podemos finalizar. Obrigada. Tem mais uma pergunta. Ângela, eu estou começando a escrever agora e eu queria saber, assim, como atriz, o que tu acha que é uma boa cena? Eu sei que foge totalmente das perguntas que estavam sendo feitas, mas, assim, o que tu considera, quais os elementos, assim, de uma boa cena, quando tu vai fazer uma cena, ou quando essa cena tu lê e vê que ela não funciona, assim? Sabe me dizer isso? Olha, a boa cena é aquela que o público consegue entender e que está dentro do contexto daquilo que você está escrevendo e que é uma cena que proporciona a continuidade da peça. Ou seja, você está escrevendo uma peça e faz uma cena que não... por fazer, né? Então, eu acho que a boa cena é aquela que proporciona a história andar. Entendeu? Então, estamos encerrando. Aí o resto é estilo. Né? O restante. Isso é uma boa cena, hein? O restante. Eu falei, estamos encerrando, você aí, o resto. Isso seria uma boa cena. Bom, gente, foi uma delícia. Obrigada. Eu adorei. Adorei ouvir essas histórias. Obrigada.